Olá, queridos companheiros, vamos mais uma vez à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo a cada um de nós e àqueles todos ligados a nós pelos laços do amor ou da dor. Nós estamos no livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76 de Allan Kardec. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Nota de Allan Kardec. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com o homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Vejam, até aqui, Kardec deixa claro que somos criação de Deus, filhos de Deus, e não porções de Deus. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entenderdes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Pergunta 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Nesse ponto, mais uma vez, a espiritualidade superior nos esclarece que não temos condições de deter maiores informações a respeito de Deus e sua criação. 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quinta essenciada para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada
que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Nota de Allan Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Pergunta 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então vejam, aqui somos esclarecidos de que Deus, nosso Pai, nos cria em algum momento e que depois que somos criados, vamos avançar ali sem um fim, objetivando um progresso, que é o que Deus espera de nós, né? Que cheguemos à perfeição relativa. Diferente de Deus, que é eterno, não teve começo e não terá fim, nós somos imortais. Depois que somos criados, caminhamos ali sem ter um fim, objetivando o progresso conforme determina a lei divina. Leon Denis, no livro No Invisível, logo na primeira parte, O Espiritismo Experimental, as Leis, traz no item 3 o tema O Espírito e a sua forma. Vamos compartilhar um trechinho. Abre aspas. Em todo homem vive um espírito. Por espírito, deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fluídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. Da essência da alma, apenas sabemos uma coisa, que sendo indivisível, é imperecível. Fecha aspas. No livro Estudos Espíritas, por Joana de Ângeles, ela nos diz que os espíritos são, abre aspas, individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus e independentes da matéria. E no livro dos Médiuns, Kardec também define os espíritos como sendo almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Então fica claro para nós o que é espírito, nós só não temos condição de compreender em que momento e de que forma fomos ali criados por Deus. Mas somos espíritos criados para a evolução e a partir do momento da criação somos imortais. Item 2. Mundo normal primitivo. Pergunta 84 de Allan Kardec. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita
Ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda a parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então vejam que item interessante, onde fica claro que a pátria espiritual nossa pátria é a do mundo invisível. Nós somos espíritos. Para progredir, encarnamos no mundo material, retornando depois à nossa pátria espiritual, local de onde procedemos e para onde vamos. Então vejam, companheiros, que alerta importante. Estamos no mundo material, nós encarnados, atuando nesse mundo, passando ali por nossas experiências provacionais, reparando situações, enfim, mas retornaremos à nossa pátria espiritual. Então, fica uma dica: não nos apeguemos tanto às questões materiais, pois tudo o que se refere à matéria ficará no mundo da matéria. Apenas nós, enquanto essência, retornaremos ao mundo espiritual de onde viemos. Item 3. Forma e ubiguidade dos espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Nota de Allan Kardec. Representam-se, ordinariamente, os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mas rápidos como o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Pergunta 91. A matéria oferece obstáculos ao espírito? Não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas,
o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiguidade ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia toda a parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. 92a. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiguidade dos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como, ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Vejam, companheiros, que interessante e importante esse item 3, que fala sobre a forma e ubiguidade dos espíritos, quer dizer, fala sobre nós. Se estivermos desligados do corpo de carne e ainda do perispírito, na erraticidade, o espírito em si não tem forma. É como se fosse um clarão, uma flama. Vejam que coisa interessante. E cada espírito tem a condição de irradiar e, pelo pensamento, estar em determinados lugares, por vezes, ao mesmo tempo, dependendo do poder de irradiação, como está nos dizendo aqui. Então, claro que dá para compreendermos quando falamos de Jesus, o quanto ele pode estar presente e junto aos corações sofredores, junto a cada um de nós. Bezerra de Menezes, o quanto pode estar atuando em muitos lugares ao mesmo tempo, por ter essa condição de irradiação, como o Sol. E nós, nesse aprendizado aí, nessas possibilidades, porque também temos essa potência, podemos também conquistar essa condição. A princípio, somos ali criados simples e ignorantes, então aquela flaminha ali, e Deus, na sua infinita bondade, desejando que a gente evolua e chegue a condições como esses espíritos chegaram, né? Como é o nosso maior modelo, que é Jesus, nos dá ali as possibilidades de encarnarmos na matéria para o nosso aprendizado. Como somos espíritos muito sutis, desta forma, como um clarão, uma centelha, necessitamos, né, de algo que nos ligue a essa matéria grosseira. E aí, no nosso próximo item, vamos falar sobre isso, que é sobre o perispírito, que vai dar a forma a essa flama, a essa centelha que somos nós, né, criados por Deus, para que possamos progredir e um dia irradiar como o nosso Mestre Jesus o faz, e tantos outros corações que nos auxiliam na nossa jornada e que por suas experiências, seu aprendizado, chegaram até essa condição. Então, referente à forma, já sabemos que os espíritos são, como os superiores estão nos dizendo aqui, como uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. E referente à ubiguidade, que quer dizer
se um espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e se ele se divide para isso, já sabemos que não, que o espírito não se divide, mas que pode irradiar e estar em pensamento, né? Porque o pensamento é um atributo do espírito, pode estar em determinados lugares ao mesmo tempo. E quanto maior a condição do espírito, mais ele tem a condição de irradiar e estar ali presente em vários lugares ao mesmo tempo. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a cada espírito encarnado e desencarnado e vamos lá, ombro a ombro, no aprendizado sobre nós mesmos. Até!